Fala, Dev! Beleza? Jaqueline aqui. E hoje a gente vai bater um papo super bacana com a Simara Conceição. E aí, Simara, tudo bem? E aí, Jaque, tudo massa? Obrigada pelo convite. Simara, vou começar pedindo para você se apresentar, falando quem que é Simara, né? Para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu sou Simara Conceição, eu tenho 33 anos. Sou baiana, mas moro em São Paulo desde 2019. Quem me trouxe pra cá foi o JavaScript, né? Aquela brincadeira. O JavaScript que me deu, ele que me trouxe pra cá. Eu sou desenvolvedora de software na ThoughtWorks. Sou criadora de conteúdo, tenho um canal e um podcast chamados Quero Ser Dev, onde eu inspiro outras pessoas diversas a ingressarem no mercado de tecnologia. A minha carreira ela começou numa migração de carreira, depois dos 30 anos de idade, vindo de uma área completamente diferente. E hoje eu também ajudo pessoas, né, mulheres diversas, em bootcamps feitos por ONGs. Então, Reprograma, Movimento Black Money, Preta Lab. Então, estou ali também colaborando, ajudando essas mulheres a aprenderem sobre JavaScript, React também. Bom, quero começar te perguntando, né, algo que você falou aí que já é tabu pra muita gente e já é algo que a gente pode começar a desmistificar pra galera que tá assistindo a gente. Você fez uma transição de carreira com 30 anos, certo? Isso mesmo. E aí, a idade te atrapalhou? De jeito nenhum, pelo contrário, Jaque. Eu costumo dizer que tudo é repertório, tudo é bagagem. E eu tinha alguns anos, já mais de 10 anos, de uma carreira no marketing, na comunicação. Então a idade não me atrapalhou, ela me ajudou a entender que eu não preciso deixar para trás o que eu tinha construído já na minha outra carreira. Mas ela me deu mais calma, mais tranquilidade para entender. Beleza, eu sou iniciante aqui aprendendo a fazer Hello World, mas como ser profissional, como entender de soft skill, como me relacionar no emprego, por exemplo, isso eu já trazia, sabe? Então, pelo contrário, só me ajudou. Você veio de qual área? Você fazia o que antes? Marketing. Eu tinha uma pequena agência de marketing digital. Você era empreendedora, era sua? Isso, era a urgência. Boa, boa, boa. Já viu aquele meme que é o site da agência, aí chegava lá em equipe. Era o cara de cabelo preso e terno, o dono. Aí era o cara com cabelo bagunçado, computador, o dev. Aí o cara todo hipster, o designer. E a mesma pessoa. A mesma pessoa. Sim, era esse rolê, Jaque. Maravilhoso. Eu empreendia por sobrevivência, porque eu estava estudando na área de marketing, tentei estágio na área de marketing e não consegui numa grande empresa, pela faculdade que eu fazia, por não ter o inglês fluente na época. E eu falei, cara, já que não me querem dar um emprego na área de marketing, eu vou criar o meu próprio emprego na área de marketing. E foi assim que tudo começou, sabe? E aí, eu passei um tempo empreendendo. Foram uns 5 anos com essa agência, com essa urgência que se chama Simara Conceição. 5 anos? Foram 5 anos. Caramba, foi bastante tempo. Foi bastante tempo. Chamava Simara Conceição Serviços Digitais. Fiz site, virei afiliada, virei agência representante ali junto com a Resultados Digitais. Fiz bastante coisa, social media, criação de conteúdo. Grande parte das coisas que hoje eu faço pra criação de conteúdo para as pessoas, né? Junto pro Quero Ser Dev. E aí, já que era muito essa parada, tipo de vou empreender para pagar boleto. Chegou a pandemia, eu falei, cara, eu já tinha começado a estudar programação em 2019. Então, em janeiro de 2019, eu fui monitora de uma turma do Africa Tech, que é do Movimento Black Money, na turma de marketing. E tinha uma aula de programação, e eu falei, posso fazer essa aula? Ela deixou eu fazer a aula ali de programação, dei meu primeiro Hello World. E foi muito... Era que linguagem lá? JavaScript. Ah, bacana. Bacana. E foi muito uma parada, assim, de curiosidade e de muita ingenuidade. Porque eu pensei assim, vou incluir o serviço de criar landing page, criar site pra minha agência. Porque você pensa, cara, eu já fazia tudo sozinha, de design, de criação de conteúdo, e ainda inserir site. E eu achava que ia ser possível fazer isso, tá? Começou assim, com essa curiosidade, necessidade. Depois eu fui pisando, e quanto mais você pisa, mais fundo vai ficando, sabe? Quanto mais eu estudava, mais coisa tinha pra estudar. Quanto mais eu aprendia, mais coisa... Eu falei, beleza, eu vou ter que entender que vale a pena continuar estudando essa parada aqui, mas não dá para criar serviço ainda nessa área.
E aí, chegou a pandemia, 2020. Eu nessa parada de, tipo, não tinha plano de saúde, não tinha um salário fixo. Se meus pais precisassem, eu não podia ajudar. Eu falei, cara, eu preciso usar a carta na manga que eu tenho, porque no mínimo eu vou ter um salário que vai me deixar de uma forma mais segura, eu vou ter plano de saúde, enfim. E aí foi o que eu decidi. Eu fui usando o ano de 2020 pra guardar grana, me organizar, para que eu pudesse tirar um tempo de ficar só estudando e aplicando para o processo seletivo. E foi isso que eu fiz. E a Rocket City entra muito nessa história. Por quê? Em outubro de 2020, teve uma Next Level Week, que foi uma que a gente fez coisas... Foi a projeto de orfanato. Ainda não, foi 2020. Foi 2020. Ah, eu nem tava. Não! Caramba, a gente fez um projeto que era de orfanatos. Era mobile com React Native. E era tudo o Diego que dava aula ainda. Ele dava aula de Node, ele dava aula de React. Todas as aulas com ele, sabe? Boa. Foi esse, acho que foi o último, assim, nesse formato. Acho que foi, porque o próximo que teve... teve uma trilha, foram trilhas separadas e teve uma que eu dividi com o Mike. Mas aí já foi início de 2021. Isso mesmo. Então, eu acredito até que foi o último de 2020. Foi em outubro. E ali foi a primeira vez que eu passei, assim, porque foi a virada de chave, onde eu já tinha encerrado os contratos de marketing. E era o que eu tinha que fazer. Me adaptar a ficar com a cara no computador. Quando os problemas chegassem, eu não podia fugir, eu tinha que resolver, sabe? Eu tinha que me habituar a estar ali na frente do computador. Esse era meu compromisso. Eu terminei no domingo, nos últimos minutos, e nem assim ficou 100% perfeito, mas esse era meu compromisso, sabe? Uhum. E foi isso que rolou, já que aí de outubro a dezembro era processo seletivo, era estudar, era fazer curso, era receber muito não. Foi isso que rolou. Quantos nãos tu recebeu? Cara, mais de 20. Mais de 20 nãos? Mais de 20 nãos. Maravilhoso. E tu chorou por causa disso? Cara, é óbvio, em alguns momentos, assim, eu ficava muito, muito frustrada, no sentido de, nossa, me deixava ir até a última etapa do processo seletivo pra no final falar, olha, a gente precisava de alguém com mais experiência. Então rolava, sim, algumas lágrimas, eu não posso mentir, mas ao mesmo tempo eu entendia que, nossa, o tanto de coisa que eu aprendi em processo seletivo, você não tem noção. Eu aprendi sobre testes, sobre estrutura de dados, eu aprendi muita coisa que não deu tempo de ver nos bootcamps, sabe? Então, foi muito importante ter passado por tudo isso. Eu aprendi, inclusive, a fazer processo seletivo, porque você faz tanto, que aí eu costumo até brincar, né? A primeira pergunta que te fazem é, me fale mais sobre você. Aí você já chega com um pitch, né? Montadinho, já sabia, toma, eu sou isso, faço isso, vim disso. Enfim, eu fui aprendendo como me comportar em processos seletivos, sabe? E eu fiz uma estratégia muito certeira. Eu tava deixando uma carreira, eu tava deixando um empreendimento, então eu precisava ser certeira já. Ou era assim ou era assim? Eu era assim. Quando que você parou, acabou os contratos? Foi outubro de 2020? Outubro. E lá você começou a dar início a esse plano? Exatamente. Como é que tu estruturou esse plano? Cara, eu não tinha opção de dar errado, então olha qual foi a parada. Eu fiz a Next Level Week, que foi uma consolidação de portfólios pra mim. Por quê? Tudo que eu fazia até antes eram projetinhos muito menores. Eu nunca tinha feito nada assim com back, com banco de dados, com mobile, com front e usando TypeScript. Eu nunca tinha feito assim, sabe? Era muito iniciante. Então, ou era só React, ou era só JavaScript. Crude era só uma coisa assim, sem integrar com banco de dados. Eram umas coisinhas assim de quem tá aprendendo programação, sabe? Então ali a minha estrutura eu precisava ter algo mais consolidado. Pra eu poder contar nas minhas entrevistas que eu tava criando experiência. Porque é isso que interessa, né? Ninguém vai chegar e perguntar, olha, me mostra o seu... Ai, chegou meu cafezinho. Ninguém vai chegar e vai te perguntar assim, me mostra seu diploma. Ninguém vai chegar, mas vai falar, e aí, quais experiências que você criou? E aí, a minha estratégia era, eu precisava criar experiência enquanto eu estudava. E mostrar que esse portfólio era valioso. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi essa. Então, abriu as portas ali com a Next Level Week. Depois disso, tinha um amigo que trabalhava na Rocket. Eu não tinha grana para comprar o curso. Que eu fiz, oi, tudo bem? Me ajuda com a bolsa. Vê se você consegue. Ele conseguiu uma bolsa para eu estudar. Nem era Ignite ainda, eu acho que era GoStack. GoStack. Então, você largou uma área, largou uma empresa que te pagava as contas, né? Você fez teu pé de meia.
e falou, beleza, encerrei os contratos, agora vai ou racha. E aí você fez os bootcamps, fez a NLW, e aí você começou a ir atrás de entrevistas. Exatamente. Como é que foi pra você conseguir a tua primeira entrevista? O que você fez pra conseguir chegar lá? Porque muitas pessoas acham que o processo seletivo começa na entrevista, mas não começa antes. Não. O babado era o seguinte, tudo que eu fazia nessa parte de consolidar e deixar meu portfólio mais robusto, absolutamente tudo eu compartilhava no meu LinkedIn. Eu queria ser notada. Em formato de post, em formato de artigo. Eu tentava de tudo, até videozinho curto eu fazia, sabe? Então, beleza, criava esses conteúdos em post, fazia artigo. Eu tinha um blog também, ainda tenho inclusive, que é o simaraconceição.com. Eu escrevia posts pra esse blog contando o que eu tava aprendendo. Tipo um diário de bordo. Tipo um diáriozinho de bordo. Então, contando o que eu tava aprendendo, colocando os links dos meus repositórios, pedaços dos meus códigos e explicando. Eu realmente tava deixando aquela parada mais robusta, sabe? Pra chamar a atenção. E aí, a primeira coisa que eu tive que fazer pra ser chamada era aplicar. Mas não era pra uma, não era pra duas. Era sentar todos os dias, pelo menos umas 2 horas, e ficar aplicando. Procurando empresas que fizessem sentido pra mim. E vagas que eu visse, isso aqui dá pra eu falar. Pô, eu já fiz de tudo. Eu fiz mobile, eu fiz back, eu fiz front. Sou especialista? Não, mas se me derem uma oportunidade, eu sei que eu consigo aprender e avançar. Sabe? E existem vários níveis de conhecimento também, né? Eu só ouvi falar, eu só vi a teoria. Não, já coloquei a mão na massa, que era onde eu tava. Eu tinha visto a teoria, eu tinha colocado a mão na massa, então eu poderia ganhar autonomia se me dessem uma oportunidade. E era só isso que eu precisava. Perfeito. Então, já que passei por aqueles momentos de aplicar para muitas vagas e não ter nenhuma primeira resposta, nem do tipo, recebemos o seu currículo, ou a sua candidatura simplificada. Empresas que você se candidata, sei lá, em outubro, e só receber uma primeira entrevista, sei lá, em fevereiro do próximo ano. Caramba. Aconteceu. Foi, peraí, novembro, dezembro, janeiro, foi 3 meses, nada. Não, rolou, calma, tô falando assim, tiveram esses casos primeiro e eu ficava muito desestimulada, porque eu tava aplicando pra vaga e ninguém chamava pra nenhuma conversa. Até que eu dei a louca e falei, vou aplicar para empresas de fora. Como se meu inglês fosse o perfeito, né? Mas eu comecei a aplicar, gente, vocês não têm noção. Eu apliquei para o MongoDB, para Twilio. Eu apliquei para umas empresas assim que estavam colocando vagas pra galera da América Latina. Eu falei, vou tentar. Aí me chega na entrevista do MongoDB. Tudo bem? Você foi chamada? Fui. Aí eu falei, cara, a galera de fora tá me chamando pra trocar uma ideia. A galera do Brasil Como é que o Brasil não tá me chamando? E como é que foi essa conversa com o Mongo? Foi bem louca, porque foi completamente em inglês. Eu já cheguei pedindo desculpa pelo meu inglês, é que a gente tem essa coisa da síndrome do impostor, de achar que não fala. Mas isso aí é maior ainda, é uma síndrome do brasileiro de achar que não fala inglês. Exatamente. Falando, olha, eu aprendi a falar sozinha, me desculpe, é a primeira vez que eu tô numa entrevista em inglês. E tive essa conversa, uma das primeiras perguntas foi, você já usou o Mongo? Eu não tinha usado ainda. Putz. Pô, Simária. E eu falei, olha, eu não usei ainda, mas eu posso aprender. Se você me dá uma oportunidade, eu posso aprender. Óbvio que eu não passei, né, gente? Eu não tinha nem usado o Mongo ainda. E você não sabe, mas foi muito instigante pra mim, porque assim que eu tomei esse não, eu fui atrás de aprender a usar o Mongo. E aí eu comecei a aprender a fazer integração. Fui, inclusive, chamada pra dar aula de integração de MongoDB pras meninas da Reprograma. Por causa desse post que eu comecei a compartilhar. Eu falei, cara... você compartilhou um post de que você participou dessa entrevista. E dizendo, olha, gente, não passei, mas tô aqui, ó. Tô aprendendo Mongo. E fiz lá 5 crudes em uma semana. Que maravilhoso. 5 crudes. Integrado bonitinho com o Mongo. Crude do Quero Ser Dev. Crude de filme. Crude de não sei o que lá. Integrado com o Mongo, sabe? Então, assim, eu aprendi muito durante esses processos seletivos. E aí, fui pra entrevista com a Twilio também. Você também foi chamada? Fui! Ué! O povo de fora todo te chamou. E olha só, eu fui pra 2 etapas, tá? Alô, Luiz! Cadê o Leão? Cadê o Leão pra tirar essa vaga? Gente, o Leão é um parceiro da Rocket City que trabalha lá na Twilio, evangelista. Mas e aí, como é que foi a entrevista da Twilio? Foram 2... Eu fiz 2 Você passou na primeira. Passei na primeira, que era essa conversa com o pessoal de RH, pra saber se tinha fit. Boa. Aí fui pra segunda, que era uma conversa mais técnica. Aí os caras começaram a me perguntar umas coisas que eu, caraca, não vou saber responder isso. E falava, olha, isso eu não sei ainda, isso eu tô aprendendo. E aí o que eu fazia? Eu anotava e ia pra casa estudar. Tomei não de novo, obviamente.
Mano, os melhores não da vida. E eram uns nãos assim, Jaque, que me forjaram. Sério, assim, minhas amigas ficavam assim, cara, você é muito louca, muito corajosa. E eu fiz uma força-tarefa, tá? Eu ficava falando inglês muito, porque eu chamei minha prima, que é professora de inglês, uma amiga que era professora de inglês. Eu fazia aula com uma de manhã, aula com a outra de tarde, pra poder ficar conversando, fingindo que era entrevista, pra poder ter as possíveis respostas, pra lembrar de um vocabulário que fazia sentido. E você já tinha noção que talvez você não passaria... Talvez não, né? Você tinha... Eu tinha completa noção já que eu não ia passar. Você tava indo na loucura mesmo. Eu tava indo porque eu precisava criar experiência. Então, eu tinha esses 3 meses que foram muito estratégicos para eu criar experiência, sabe? De entender quem são as empresas, o que elas fazem, quem são essas pessoas, quem que vai vir falar comigo. Onde que elas dormem, onde que elas vivem. Eu era essa stalker, tá? Maravilhoso. Mas beleza. E eu aprendi muito durante os processos seletivos, muito assim. Das etapas de código ali ao vivo também, por exemplo. Passei uma vergonha tão grande. Uma outra entrevista em inglês. Vamos fazer o tic-tac-toy. O quê? Tic-tac-toy. O que é isso? Jogo da velha. Aí eu fiquei, cara, que é isso? Eu fiquei assim, usando React. Eu não tinha feito... Tinha esse projeto no site do React. E eu não tinha feito ainda. Putz, olha, aí tá um exemplo de que a gente sempre fala, cara, começa pela documentação. Só segue o que tá na documentação, depois a gente conversa. Não, pois é. E aí é engraçado que depois dessa empresa, um dia desses eles me chamaram pra conversar. Eu acredito que você já deve ter criado a experiência que você tava querendo criar. E continua essas conversas. Eu encontro o Leão nos eventos e essas conversas continuam. É muito engraçado, porque isso foi, sei lá, há 2 anos atrás, sabe? Quase 2 anos atrás. E é muito incrível ver como foi esse salto e como realmente eu tava disposta a criar aquela experiência. Eu fiz isso, consegui o meu sim, porque eu só tinha a opção de dar sim ou sim, porque em janeiro a grana acabava, não ia poder continuar, né? Herdeira, ficando 3 meses estudando apenas. Eu não ia poder mais, eu ia ter que me virar pra procurar alguma coisa, sabe? Então, chegou sim, em dezembro. E aí eu comecei em janeiro de 2021, na ThoughtWorks. Caramba, que história maluca. Se você recebeu 20 nãos de entrevista que você foi pra uma conversa, quantos currículos tu enviou? Eu via muito, eu não tenho contagem. Mas eram muitos. Sabe aquelas candidaturas simplificadas do LinkedIn? Era ali, dedinho nervoso. Formulários, eu odiava ter que ir pra formulários. Não façam isso, empresas. Eu odiava ter que criar aqueles formulários gigantescos e eu... Caraca, tudo de novo. Por que não tem uma integração com PDF que funcione do meu currículo? E eu apliquei muito, Jaque. Eu apliquei muito. Resumindo a história, se você enviou 2 currículos e tá chorando no banheiro, tá errado. Tá errado. Essa conta não tá fechando. Ela enviou muito currículo, recebeu muitos nãos. E outra coisa que eu falei aquela hora, né? Esqueci de comentar que eu perguntei. E tu chorava? Porque é normal. É normal, cara, tu recebeu uma rejeição, é normal, mas não quer dizer que vai ser aquilo pra sempre. Sim. Né? É um processo. E outra coisa que me ajudava era isso. Eu tinha outras cartas na manga. Quando eu recebi eu tava muito confiante na Twilio, porque o quê? Eu passei pra segunda etapa. Eu falei, é agora? Eu o quê? Eu vou passar. Vou viajar pra Califórnia. Que é isso? Twilio fica no Vale do Silício? Eu não sei se é no Vale, mas eu sei que é na Califórnia. E eu falei com as pessoas de Nova York, na época, eu lembro. E aí, eu fiquei assim, cara, vou passar. Quando esse não chegou, mas chegou um não em inglês, tá ligado? Olha, eu falei, ó, pelo menos é um não em inglês. E aí eu falei, eu chorei. Eu chorei. Eu preciso confessar, eu chorei muito, eu fiquei muito triste. E aí, eu me dei o meu tempo. Só que eu sabia, eu tinha outras oportunidades, porque eu tinha aplicado pra muitas outras. E eu tava esperando essa resposta, sabe? De ser chamada pra trocar ideia. Aí abriu a porteira das pessoas brasileiras, de empresas brasileiras, me chamando pra entrevistas. Demorou quanto tempo de quando tu começou a enviar currículo pra tu começar a ser chamada pra entrevista em português, de empresas brasileiras? Olha, quando eu comecei a enviar currículo pra empresa brasileira, foi antes de outubro. Eu tava ainda com a agência. Então, em outubro mesmo já tinha começado. Mas eu lembro que em agosto, setembro, eu já tava enviando.
e já tava enviando. E essas empresas foram retornar, mais ou menos? Outubro, novembro. Eu lembro que novembro tava muito aquecido. Todo mundo achando assim, final do ano, ninguém vai chamar. Cara, não. As empresas chamam pra entrevista final do ano, tá? Eu lembro que minha resposta veio na semana do Natal, minha resposta da ThoughtWorks. Então, as empresas, elas estão trabalhando no final do ano. Aplica, gente. Aplica que o povo vai descansar e você tá ali, focado no seu futuro. É porque tem muita empresa que quer contratar a galera pra iniciar em janeiro. Em janeiro. Quando eu entrei na Gup, foi assim. Eles me contrataram na última semana de dezembro pra eu iniciar em janeiro, se eu não me engano. Ou eu tô confundindo, mas eu lembro que foi final do ano pra iniciar no ano seguinte. F-Câmara também foi assim. Teve uma outra empresa que eu não quero falar o nome que também foi assim. Então, cara, final do ano é movimento. Porque quem vai iniciar em janeiro é contratado lá em novembro, dezembro. E foi isso que aconteceu. Perfeito. Mas eu nem tinha ideia dessa movimentação, sabe? Foi realmente assim... Sem querer. Foi uma coisa que foi uma estratégia pra mim, porque eu precisava de tempo pra me organizar pra ficar só estudando, sabe? Eu precisava de tempo pra me organizar pra ficar estudando. Sim. Então, organizar, falar financeiramente mesmo, de poder falar, olha, eu não tinha reserva de emergência. Então, assim, eu precisava juntar uma grana pra conseguir pagar todas as contas durante esses 3 meses que eu ia ficar focada estudando, sabe? Perfeito. Você tem que usar as armas que você encontra, sabe? As estratégias que você encontra, e foi isso que eu fiz. E aí, tu chegou na ThoughtWorks. Como é que foi entrar na ThoughtWorks? O que você fez? Como é que foi a entrevista? O que eles perguntaram? O que eles te pediram? Que roupa que você tava usando? Olha, foi bem louco. O processo seletivo da ThoughtWorks começou em outubro. Foi um dos que começou em outubro. Foi longo. É um processo seletivo que costuma ser bem longo. Por quê? Você tem a chance de conhecer melhor a empresa também. Foram algumas etapas. Eu tive a primeira etapa, que foi a conversa com a RH. E aí você vai responder essas perguntas clássicas, né? Do porquê você quer entrar, quem é você, qual que é a sua trajetória, o que você tem de repertório também técnico, relacionados, inclusive, à forma da ThoughtWorks trabalhar. Então, se você sabe que a ThoughtWorks valoriza muito melhores práticas de desenvolvimento de software, você tem que começar a ler sobre e entender sobre. Então, você foi atrás disso? Sim, porque lembra que eu fiz várias outras entrevistas? A primeira vez que eu ouvi falar de TDD não foi no processo da ThoughtWorks, foi de uma outra empresa. E aí tu já foi buscar isso? Já fui buscar, foi um dos nãos, eu já fui buscar entender o que era aquele babado, sabe? Perfeito. E aí a gente começa a ver esse tipo de coisa, programação orientada a objetos, são coisas que a gente valoriza muito. E é uma consultoria, então mostrar que você é flexível, adaptável, sabe? Então, eu já fui treinadinha, com meu pitch bonitinho, treinadinho. Não lembro. Pitch que você já tinha validado? Já tinha validado com muitas outras. Eu não lembro a roupa. Eu sei que você tava zoando. Não lembro mesmo. Tu falou que em uma entrevista já tinha ouvido falar sobre TDD e foi buscar sobre. Tu simplesmente chegou no Google e jogou o que é TDD? Joguei no Google, inclusive até brinco que caiu num vídeo do Otávio. Ele ensinando Otávio TDD. Ensinando TDD com Fizzbuzz. E eu fui fazer. Bem garota, bem simpática, eu fui fazer o exemplo pra entender o que era. Caramba, que legal. Antes disso, eu não sabia nem direito, porque falavam assim, testes automatizados. Eu achava, caraca, isso é coisa de outro mundo. Nenhum curso me mostrou. Deve ser muito difícil. Aí... É a visão de todo mundo. Por que deve achar teste difícil? Aí, escute. Quando eu fui ver os vídeos de teste unitário, eu falei, cara, isso aqui é fazer função. Eu sei fazer função, sabe? Então, assim, não é difícil. A sintaxe não é difícil. O que é difícil é você começar a ser crítica sobre os casos de testes que você quer criar. Definir o que você quer testar. O que você quer testar. Cara, perfeito. É isso, é uma função. É uma função. E aí é uma função que recebe 2 parâmetros. Eu não vi nada diferente. É uma função que recebe 2 parâmetros. Uma string dizendo que é o teste. Isso é JavaScript, tá? Uma função dizendo que é o teste. Uma outra função que é uma callback, onde o teste realmente vai acontecer. Ponto. Sabe? Eu falei, isso não é difícil. Isso aqui eu sei. Agora, entender que tem os casos alternativos, né? Os edge cases. Entender o que eu precisava testar. Eu vou ficar... Gente, exemplo que você vê muito são... Quando você tá aprendendo, né? São aqueles exemplos. Vai testar uma função de soma.
Eu sei fazer isso. Agora, me dá uma feature pra testar. O que eu vou testar? Era uma dificuldade que eu tinha muito grande, sabe? E eu fui entendendo isso durante os processos seletivos. Eu fui aprendendo. Eu aprendi horrores nesses 2 meses convivendo com a ThoughtWorks sem nem trabalhar lá. Por quê? Teve essa primeira entrevista, eu fui entender. Eu ficava, nossa, mas vai demorar. A primeira entrevista foi só conversa com o RH. Foi só conversa com o RH. Aí a segunda? Aí depois eu tive uma etapa de HackerRank. Então, gente, treinem. HackerRank, Exercise Me. Tem algumas outras plataformas. Você coloca direto lá no Marmitech. Tem aquele Code to Me. Aí tem umas de challenge, tipo o Dev Challenge I.O. Tem os desafios do próprio Marmitech. Mas em específico o HackerRank, eu acho ele... Vou confessar, galera. Eu acho o HackerRank chato. Porque ele coloca lá, cria um algoritmo de Fibonacci. Aí tu escolhe a linguagem que você quer fazer, tu tem que escrever o algoritmo e quando aperta Run, tem que dar o resultado certo, né? Provavelmente tem um TDD rodando ali atrás. Tem. E ele diz já pra você se você acertou ou não. Eu acho chato pra caramba. Muito, mas toda, principalmente americana. Não só americana, né? Mas gringa. Toda entrevista gringa, eles usam o HackerRank. Eles pedem. Eu fiz em alguns processos seletivos. E aí, onde eu vi? Você acha que eu vi a primeira vez na ThoughtWorks? Não. Foram nas entrevistas que eu também não. Entendeu? Maravilhoso. Então, você conhecia o HackerRank? Eu já conhecia a plataforma. Não. Antes de começar a aplicar, antes de ir pras vagas, você já conhecia? Eu tinha visto uma recomendação ainda em fevereiro de 2019, no meu segundo bootcamp, que foi uma outra escola de programação em São Paulo. Só que eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: tem informação que as pessoas me dão que eu só anoto. Não vou usar. Normal. Eu não vou usar naquele momento, sabe? Por exemplo, eu fiz um curso em agosto, na mesma época que eu entrei na Reprograma, eu fiz um curso de 1 mês de Java, e eu vi muita coisa de arquitetura. Eu falei, isso aqui são coisas que eu vou anotar, porque um dia eu vou acessar essa informação, porque agora não tá rodando. Agora eu tô vendo CSS, JavaScript, não tá fazendo sentido. Nem casaria. Não casou em nada. Só que eu anotei aquelas informações, eu entendi bem quais eram, qual que era a proposta, qual que era o ganho das coisas que estavam me apresentando. Então, beleza, deixei ali anotadinho. E foi a mesma coisa na época. Eu tava entendendo ainda o que era uma função, o que era uma variável, quando me falaram sobre o HackerRank. E me falaram que as empresas usavam para processo seletivo. Só que foi em fevereiro de 2019. Eu ainda estava muito focada na minha agência. Programação ainda era uma carta na manga, não era a minha atividade principal e nem era meu foco. A informação estava anotada, eu já tinha visto antes, eu já tinha até uma conta lá. Porque na época eu fiz a conta pra ver, sabe, como é que era a plataforma. Mas acabou que eu nem tinha visto nada. Depois eu comecei a usar, de fato, em processos seletivos que eu tomei não. Pra quando precisar de verdade ali na ThoughtWorks, no processo seletivo da ThoughtWorks, eu fazer e finalmente receber o meu sim. E aí fui passando nas etapas, né, sim chegando. E eu ficando muito feliz com aquilo. Aí eu tive uma outra etapa, que é uma etapa de pair programming. Então, eles vão te apresentar um desafio e você vai fazer um pair programming. E aí, o que eu fui fazer? O que é pair programming? Isso que eu ia comentar agora, pra tu explicar pra audiência o que é um pair programming. Nossa, que brega, né? Basicamente, é programação pareada. Então, é você e outra pessoa programando. Geralmente, você tem a pessoa que vai ser a piloto e a pessoa que é copiloto. A pessoa que é piloto, ela tá com a mão no código. Em entrevistas, você vai ser o piloto. É você que vai conduzir e escrever o código. A pessoa copiloto, ela vai estar ali te ajudando. A te dar ideias de abordagens. A te ajudar a identificar se você errou alguma coisa. Se você tá sendo redundante. Se você não tá escrevendo código limpo. Se você fez um caso de teste que não faz sentido. Então, a pessoa que estava minha entrevistadora, a pessoa entrevistadora era minha copiloto e eu era a piloto. Então, eu dava as ideias, eu tinha que resolver aquele problema. Eu podia escolher a linguagem, obviamente eu escolhi JavaScript, que era o que eu estava estudando já há um tempo. E aí foi com Node. E aí, como eu tinha lido que era valorizado o TDD lá dentro da ThoughtWorks, o que eu fiz? Comecei pelo TDD. E eu falei assim, olha... Calma. Você leu que era valorizado o TDD na ThoughtWorks. Não só TDD, Onde? mas no blog da ThoughtWorks. Você consegue ver no blog, você consegue ver no Instagram, no YouTube. Então tu foi stalkear a empresa. Óbvio.
Ah, boa. Óbvio. Todo mundo já conhecia Martin Fowler. Eu não conhecia ainda. Eu conheci nessa época de stalkear. Eu comecei a ouvir os podcasts. Eu fui no site dele e tem muito conteúdo no blog do Martin Fowler. Nossa, tá sobre todos esses assuntos que a gente tá falando aqui. TDD, refatoração. sobre refatoração. Codesmel. Sim. Putz, eu lembro. Teve uma época que eu dormia e acordava com o site do Martin Fowler até eu entender que ele é louco. Ele não consegue ver um negócio quietinho e falar assim, deixa. Ele não consegue. Mas tá tudo certo. É assim que a gente vai aprendendo coisas novas. E aí, foi assim que eu fui me preparando pra essas etapas. E aí teve essa etapa do processo seletivo pra parear. E eu entendi que eu já era muito boa de comunicação. Eu vim da área de comunicação. Então, eu trazia pra pessoa pro meu lado. Olha, eu tô pensando nessa ideia aqui pra resolver esse problema. Vou te contar que é a primeira vez que eu tô fazendo um processo seletivo de pareamento. Eu aprendi... Foi a primeira na ThoughtWorks? Foi. De pareamento foi. O que eu tinha feito antes era diferente. Era eu escrever um algoritmo, mas não era ninguém me ajudando, sabe? Era eu sozinha, a pessoa só assistindo e me deixava super intimidada, sabe? E lá não, era uma conversa, sabe? E aí, eu falei, olha, eu fiz alguns exemplos de TDD. Estou aprendendo por causa desses processos seletivos. Então eu vou tentar fazer dessa forma. Se eu for por um caminho que não faz muito sentido, você poderia me alertar? E fui conversando. E essa ousadia de tentar, sabe? De estar aberta, de mostrar que eu tô aberta pro novo. Isso foi muito importante, foi um dos feedbacks que eu recebi, inclusive. E eu fui fazendo ali meu TDDzinho, meus casinhos de teste. Escrevi um código, gente... a primeira vez era um código que estava todo redundante. E ele falou, a pessoa entrevistadora, olha, o que você acha de tal e tal abordagem? E te faz pensar, né? Te faz refletir. E eu lembro que eu tava em Salvador, nesse processo seletivo, na casa de uma amiga. Era aniversário dela, tava dentro do quarto dela. Tranquei a porta pra ninguém me incomodar. Porque foi num horário assim que ele só podia. As pessoas entrevistadoras são pessoas desenvolvedoras na ThoughtWorks, né? Pra esses processos de etapa técnica. Então, ele só podia um horário no fim do dia. Tipo, eram as 6:30 da tarde, sabe? Nossa. Me tranquei no meu quarto, lá no quarto da minha amiga. E fui fazer meu processo seletivo sentadinha aqui no chão. Fiz um cenário aqui, botei um banco aqui. Não deu nem pra perceber que era essa a situação. E fui fazer meu processo, sabe? Me tremendo toda. Mas respirando e confiante. Pensando, cara, é a minha chance. Era uma das... empresas que estava no topo da minha listinha, que eu queria muito. Porque eu entendia várias oportunidades ali dentro de valoriza a diversidade, apoia as pessoas que estão no começo de carreira. É uma empresa que é liderança em várias áreas, sabe, assim. E eu falava, nossa, eu queria muito essa vaga, sabe? Aí, passei nesse processo. E aí eu tive algumas já outras. Foi o terceiro. Aí eu tive mais 2 etapas. Ô, louco. Qual que foi a quarta? Eu tive uma etapa que a gente chama de cultura. Que é uma etapa para você entender se você realmente tem fit cultural. Não só a empresa entender se você faz parte e está aberta para conviver com diversidade, sabe? Mas você entender, é isso mesmo que eu quero para mim? Mas é uma etapa de conversa? É uma conversa. É uma conversa. Eles fazem o quê? Te apresentam a cultura e você vai verificando se faz É uma sentido. Conversa, exatamente. É uma conversa. E aí, nesse momento, é muito importante você parar de olhar só pro seu umbigo. Porque, presta atenção, eu faço parte de vários grupos minorizados quando a gente fala de interseção. Eu sou uma mulher preta, nordestina, bissexual, gorda. Então, olha quantas interseções. E aí, o mais incrível é que eu não olhei pro meu umbigo na entrevista. Eu fui convidada a olhar outras interseções, outras opressões e entender outros universos. Como isso foi te apresentado? Não posso entrar em muitos detalhes, tá, dona Jaque? Mas o que eu posso falar, por exemplo, a gente começou a falar sobre pessoas que são neurodivergentes. E era um assunto que eu nunca tinha me atentado. Só pra audiência, né? O que é neurodivergente? Pronto. Pessoas que têm TDAH, por exemplo. Pessoas que estão no espectro de autismo. Então, eu não tinha me atentado que a gente pode conviver com essas pessoas no dia a dia. Que a gente pode estar trabalhando com elas. Que a gente precisa ter empatia. Que a gente precisa ouvi-las, sabe? Não tem só a minha dor. Não é só o meu grupo que recebe formas de opressão,
sabe? Então foi nessa etapa de entrevista que eu olhei pra outro lugar que não era o meu umbigo, assim. Eu já tinha convivido com... Eu tive uma aula na Reprograma que foi muito importante pra esse exercício, né? De empatia e de ouvir, de entender o próximo. Que era sobre uma aula de acessibilidade. A gente teve uma professora que é cega. E a gente colocou vendas. E o exercício era a gente usar o próprio site que a gente construiu pelo comando de voz, sabe? Foi a primeira experiência que eu tive em não olhar só para minhas próprias opressões, as próprias opressões que eu sofro, sabe, enquanto diversidade. Mas olhar também para outras diversidades, para outros grupos. A primeira experiência. A segunda experiência foi nessa entrevista da ThoughtWorks, que começaram a me fazer essas perguntas e eu... É verdade. Caraca, existe uma grande diferença, né? E que importante a gente conviver com diversidade e aprender com essas diversidades. E entender que chegar em soluções vai ficar um pouco mais demorado. Você vai discutir muito mais, porque são pontos de vista diferentes. Mas a inovação acontece justamente nesses pontos, sabe? Sim. Quando você tem várias ideias diferentes, repertórios diferentes, vivências diferentes, necessidades diferentes, a gente encontra ali nesse momento inovação. Então foi surreal pra mim esse processo seletivo. Aí chegou a última etapa. A quinta etapa. A quinta. Esse do meu processo seletivo, que era pro programa TWU, que era o ThoughtWorks University, que é justamente para pessoas que estão começando na área ou que vieram de migração de carreira. Perfeito. Então, esse processo, o meu, foram 5 etapas. Existem várias movimentações, que os processos mudam, a gente aprende com os processos seletivos, as etapas diminuem, existem processos que são expressos, existem processos mais direcionados para outros programas lá dentro, existe o processo que é para a pessoa que a gente chama de lateral, que são as pessoas que não entram pelo TWU, então nível pleno, nível sênior, tech lead. Então é outro processo. O que eu tô te contando é sobre o processo que eu fiz, sabe? Não necessariamente ele continuou o mesmo, mas foram essas 5 etapas. Não, mas é legal você trazer a experiência das 5 etapas, porque tem muitas empresas que trabalham com um processo mais longo, que traz diversas etapas muito parecidas com a ThoughtWorks, mas o que eu tô sentindo é que a ThoughtWorks, ela compilou vários processos necessários num só. Isso. E aí, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas diferentes em cada etapa. Então, eu tive a oportunidade de conversar, porque em cada etapa de entrevista, não é só você que está sendo entrevistada. E eu vestia muito bem esse chapéuzinho de entrevistadora também, tá? Eu perguntava absolutamente tudo que eu queria. Eu já ia com minhas perguntinhas-chave para fazer. Quais eram as suas perguntinhas-chaves? Por exemplo, nessa de cultura, que a gente falou de outras dores, outras opressões, eu perguntei sobre os programas internos. Perguntei se realmente existem programas internos, ou se eram só esses programas que a gente só ouvia falar fora, né? Sobre marca, porque as marcas, elas têm a intenção de mostrar a diversidade com marketing, por exemplo. E a gente fica sabendo das ações de marketing. Mas eu queria saber para além do marketing, eu queria saber realmente o que acontecia lá dentro. Então, nesse dia eu perguntei sobre isso. No dia do TDD, eu perguntei, realmente dá tempo de usar isso no projeto? Como que é o fluxo de trabalho? Essa pergunta é muito importante, porque, assim, vamos lá, né? A gente não tá aqui pra discutir o que é certo, o que é errado, ético. Estamos aqui pra falar da verdade, né? Do dia a dia. E assim, acontece de algumas empresas você ir fazer a entrevista, eles pedirem pra você poder passar por uma etapa de TDD, de testes, e no dia a dia, a realidade é outra. É um projeto, é um time que não usa TDD porque não dá tempo e eles entendem que isso não entra na sprint. Né? Acontece. E tu perguntou isso? Perguntei. Maravilhoso. Perguntei do fluxo de trabalho, porque você vai ler Martin Fowler e você vai ver esse ICD. Você ficava assim, nossa, mas usa mesmo esse babado? Aí eu perguntei sobre isso na etapa técnica. Teve uma etapa que é uma etapa final, que eles precisavam entender como que eu lidava com a cultura de feedbacks. Isso eu vejo você falar bastante sobre. Então... Sim, eu amo a cultura de feedback. E eu não tinha muita essa experiência. O feedback que eu recebia era dos meus clientes. Ai, que fofo, que maravilhoso esse resultado que você me deu. Eu tinha pouca grana e você me trouxe clientes. Era isso que eu recebia, sabe? Eu não tinha essa cultura, eu não vivia essa cultura. E foi muito importante, porque a última etapa é sobre isso. Como que você é uma pessoa que entrega, mas é uma pessoa que aprende
com o dia a dia, com os feedbacks, se você tá aberta a ouvir outras pessoas. E foi uma dinâmica sobre isso. Então eu apresentei uma proposta que eu criei ali de um programa que eu fazia com uma amiga, que chamava Oficina Hello World. Minha amiga era de RH, eu tava aprendendo programação, a gente se juntou e fazia uma oficina onde eu ensinava JavaScript, HTML e CSS num projeto bem simples, assim, só de fazer um input que ser capturado e mostrar na tela o texto. E ela ensinava ali para as pessoas sobre LinkedIn, processo seletivo. Isso em 4 horas num sábado. Eu apresentei esse projeto e aí ela veio me fazendo perguntas sobre como que era receber os feedbacks dessas pessoas, como que foi trabalhar em time com essa minha amiga. Então, esse tipo de pergunta que acontece em qualquer processo seletivo, mas que você traz ali aplicado com uma apresentação. Então, e essa foi a última etapa. Depois disso, chegou a semana do Natal. Aí eu fiquei, caraca, será que não vai acontecer? Será que vai acontecer? E aí eu recebi uma ligação, meu sim veio numa ligação. Nossa, foi, falaram assim, Simara, eu posso te ligar? Tenho algumas coisas pra te contar. E eu, mas isso você recebeu onde? WhatsApp? Foi, recebi a primeira recrutadora que eu falei, a primeira, era a Maju, nunca vou esquecer o nome dela. A Maju, eu preciso te passar algumas informações, alguns feedbacks, eu posso te ligar? Eu falei, nossa, se eles vão me ligar, não devo ter passado, porque ninguém vai me ligar pra dizer, olha, né? Eu pensei. Aí não, aí ela me falou sobre que ia mandar a proposta por e-mail, que eu tinha sido aprovada. Me falou, já adiantou alguns feedbacks de todas as etapas que eu participei. E você só teve o feedback das etapas nessa ligação? Isso, nessa ligação. E depois ela me mandou por e-mail. Tudo que a gente conversou, todos os feedbacks. Louco. E foram esses feedbacks que eu trabalhei os primeiros meses. Então, eu trabalhei em melhorar. E alguns, inclusive, eu ainda olho hoje pra tentar trabalhar ainda. Ou seja, tu arrisca o que a gente sempre fala. Vai, se candidata logo pra você poder passar pelos processos. E você vai aprendendo durante eles, porque quando chegou ali no final, na empresa que tu queria de verdade, você já tava pronta. Eu tava pronta. E morrendo de medo, achando que não tava pronta, achando que todos aqueles nãos eram sobre mim, sabe? Eu tava passando por aquilo tudo, gente. Não tem a Simara de ferro que, olha, que maravilhosa, sensata, não sofre. Não, eu tava passando por todos esses problemas. Era ano de pandemia, problemas pessoais, vários babados. Mas eu não tinha outra opção, Jaque. Então, eu tentei administrar bastante. Tive acompanhamento psicológico, obviamente. Eu busquei outras ajudas, eu busquei me conhecer. Eu busquei entender que toda aquela parte que é muito difícil e emocional, ela vai existir, porque sempre foi uma migração de carreira, é uma grande mudança. Sabe? Muda a gente por dentro, assim. Parece que tá te colocando do avesso. Tenho medo do que vai acontecer. Você sofre por antecedência, ansiedade com as respostas. Nossa, tudo isso, Jaque. Eu senti tudo isso. Mas eu fui assim mesmo. Eu senti muito medo, mas eu fui com medo mesmo, assim. Até clichê, né? Mas funciona, sabe? É um clichê que funciona, assim. De ir com medo mesmo, porque é a minha trajetória, a minha jornada, é a minha carreira. Eu que sou dona dela, sabe? E se eu não fizer isso, cara, ninguém vai fazer por mim. Mas aí, com medo mesmo, planejado. Planejado. Porque tu falou, vou fazer e vai acontecer. Se vai dar ruim, você descobre depois. Se vira depois. Exato. Perfeita. Simara, gostei muito do papo contigo, dessa primeira rodada. Então, muito obrigada pela participação, né? Vou deixar uns minutinhos para você poder dar um recado pra galera que tá no YouTube, dar um alô pra eles, dar uma dica, falar o que você quiser, fica à vontade. Ai, Jaque, eu te agradeço muito. Muito feliz, porque a Rocket fez parte, ainda faz do meu desenvolvimento. Eu ainda sou aluna do Ignite, ainda tenho mais alguns meses pra aproveitar, porque ano que vem vai encerrar e talvez eu contrate de novo, porque Diego tá sempre atualizando, né? E eu gosto de ver as novidades. Então, eu me sinto muito honrada de estar cada vez mais perto da comunidade, cada vez mais perto de vocês. Galeres, o recado final é um jabazinho, né? Então, assim, se inscrevam no meu canal Quero Ser Dev. Compartilhem com as pessoas que estão no início de carreira, porque eu costumo contar toda essa jornada que foi de migração de carreira
conto das dores e conto das delícias que tem sido também ter acesso, estar numa empresa global, estar aprendendo, estar compartilhando esses conteúdos por aí, né? Tanto nas palestras como nas redes sociais. Então, se inscreva no meu canal, Quero Ser Dev aqui no YouTube. E vambora fazer um mercado diferente, né? Um mercado de tecnologia mais diverso. Perfeito, Simara, ela falou sobre palestras, né, porque ela é uma das nossas palestrantes no Assemble e ela leva uma palestra muito legal sobre padrões sensatos, né, e sobre como ela construiu a carreira dela, como ela faz um plano de carreira para poder chegar à posição de Tech Lead. E a gente vai continuar essa conversa agora, só que lá dentro do Rocket City Plus. Então, se você quer ver a continuação desse papo, entra lá que eu te aguardo. E por aqui, a gente dá tchau. Até a próxima. Valeu!